Perder a Mãe, uma jornada pela rota atlântica da escravidão, da doutora Saidiya Hartman, que é professora de literatura comparada na Universidade de Colômbia. Esse livro é um livro que tem que estar na sua mesa de cabeceira, hoje, principalmente se você for uma pessoa branca. O livro fala de um esforço pessoal dela, de uma família negra dos Estados Unidos, de religar os pontos da história da família dela com o passado aqui no continente africano. Um passado que, a gente sabe, foi apagado e jogado de propósito no esquecimento pelos traficantes e donos de escravizados durante quase 4 séculos, né? Na verdade, essas mais de 350 páginas, e sente só o drama, olha a quantidade de marcações que eu fiz no livro da Saidiya Hartman. Então, essas mais de 350 páginas são uma espécie de relato de um fracasso. E a beleza do livro é que a doutora Saidiya não esconde isso em momento nenhum, porque o livro é narrado em primeira pessoa, e ele conta justamente o que motivou ela a sair dos Estados Unidos e ir para o Ghana, aqui na África Ocidental, para tentar encontrar algum fragmento de memória que existisse, algum testemunho, alguma história que ajudasse a fazer essa reconexão dela e da família dela com um passado qualquer no continente africano, que é uma história que, na verdade, perpassa por muitas famílias, praticamente todas as famílias das diásporas. E ela vai dividir com a gente 2 conclusões importantes nesse livro. Uma é o fato dela se descobrir, na verdade, uma estrangeira quando ela chega aqui no Ghana, e não uma igual, né? Porque ela vai para o Ghana para passar um ano fazendo uma pesquisa sobre as histórias das escravidões, os arquivos que contam as histórias das pessoas que foram escravizadas e que foram trazidas para cá para o Atlântico. Então, quando ela chega no continente africano, ela se descobre ainda mais estadunidense e não africana. Essa é uma das grandes conclusões que ela vai tirar logo no iníciozinho do livro. E a segunda conclusão, que vai demorar um pouco mais, e que ela vai dividir com a gente, é que as histórias das escravidões, elas são importantes para as diásporas. Só que lá no continente africano, as histórias que são lembradas e contadas e que são passadas, né, como histórias principais nas famílias e também pelos griots, não são dos que foram embarcados e vieram para cá, por outro lado do Atlântico, mas são as famílias, os antepassados que fugiram, ou aqueles que resistiram, ou aqueles que se aquilombaram e que sobreviveram e que pagaram um preço para manter a liberdade deles. Então, durante a narrativa do Perder a Mãe, o que a doutora Saidiya Hartman vai mostrar para a gente é que é possível, sim, superar a frieza dos documentos históricos, dos registros comerciais, né? Porque se a gente está falando de pessoas escravizadas, os registros comerciais e os registros documentos históricos vão quantificar essas pessoas e vão dizer quais são as características delas. Ou seja, esses documentos vão trazer para a gente uma narrativa que é a narrativa que a gente já conhece, dessas pessoas transformadas em coisas, em objetos, em produtos, né? E esses registros, eles mantêm uma narrativa da coisificação dessas pessoas e também das várias violências, né, das quais todas elas foram vítimas, né? Então, a doutora Saidiya, ela vai traçar um outro caminho, que é criar um contexto, não criar, mas recuperar um contexto, né, o mais próximo possível da verdade e da realidade histórica, para humanizar aquilo que os arquivos não revelam. São vários momentos no livro em que ela lança a mão desse recurso que ela batizou de fabulação crítica, que é
trazer uma outra narrativa para dar contexto, próxima da realidade histórica, mas que não está contida nos documentos. É por isso que esse livro é um livro tão importante, porque quando ela fracassa na busca de uma história que ligue a família dela ao continente africano, ela vai descobrir o peso, né, dos fatos históricos, o peso diferente desses fatos históricos, diferente para quem ficou no continente e para quem nasceu na diáspora. O fracasso, entre aspas, dela abre as portas para a gente tirar da invisibilização, tem que tomar cuidado com essa palavra, porque eu sempre dou uma escorregada nela. O fracasso dela abre as portas para a gente tirar da invisibilização várias outras narrativas que foram deixadas de lado pelo olhar complacente da branquitude ocidental, dos estudiosos, dos teóricos e etc. E o livro fecha com um pós-fácil da doutora Fernanda Silva e Souza, que lembra o fato de que os assuntos que estão aqui já tinham sido abordados em outros 2 artigos da doutora Saidia Hartmann e que estão publicados em português. Um deles chama O Tempo da Escravidão, que fala das reflexões dela, a Saidia Hartmann, quando ela esteve nos castelos de Cape Coast e Elmina, que são 2 entrepostos comerciais de escravizados aqui no Ghana. O outro artigo é chamado Vênus em 2 Atos, no qual ela vai desenvolver um pouco mais isso que ela chama, que ela teoriza e que ela vai pôr em prática nesse livro, que é a fabulação crítica, né? Então, guarda os nomes desses artigos, porque se você ficar impactado com perder a mãe, você vai querer dar uma olhada neles também, e eu te garanto.